corredor oculto e descoberta na Grande Pirâmide de Gizé do Egito. As autoridades de antiguidade egípcia afirmam ter encontrado um corredor interno oculto acima da entrada principal da Grande Pirâmide de Gizé. De acordo com a emissora CNN, o corredor tem 9 metros de comprimento e 2,1 metros de largura. Conforme especialista, a passagem poderia ter sido criada para redistribuir o peso da pirâmide em torno da entrada ou outra câmera ainda não descoberta. Utilizando uma técnica de imagem chamada muografia, a equipe de cientistas do projeto Scan Pirâmides conseguiu identificar as mudanças de densidade dentro da pirâmide ao analisar como ela foi penetrada por muons, que são subprodutos dos raios cósmicos observados parcialmente pela pele. Com esta técnica, a equipe detectou um espaço vazio atrás da fachada norte da Grande Pirâmide, aproximadamente 7 metros acima da entrada principal. As imagens feitas pela equipe mostram um corredor vazio com paredes feitas de blocos de pedra grosseiramente talhados e um teto de pedra abobadado. A Grande Pirâmide tem 146 metros de altura e foi construída no Planalto de Gizé durante a quarta dinastia pelo faraó Khufu ou Quéops, que reinou por volta de 2609 a.C. a 2584 a.C. Pente da Idade do Ferro é feito de crânio humano e descoberto no Reino Unido. Um pente da Idade do Ferro feito de crânio humano foi encontrado na vila de Barril, perto de Cambridge, no Reino Unido. De acordo com Michel Marshall, especialista em achados da empreiteira arqueológica britânica, provavelmente o objeto nunca tenha sido usado para pentear o cabelo. Segundo o Museu de Arqueologia de Londres, MoLA, na sigla em inglês, o objeto retangular com bordas arredondadas e dentes cortados grosseiramente pode ter sido um amuleto, ressaltou o especialista. Diversas evidências arqueológicas da Europa sugerem que a cabeça humana era uma parte do corpo importante na Idade do Ferro. Apesar dos amuletos de crânio serem possivelmente comuns na comunidade, o pente recém-descoberto se destacou por ser um dos 3 únicos pentes de crânio humano da Idade do Ferro já encontrados. De acordo com o cientista, pente de Barril pode ter sido considerado poderoso para os membros da comunidade local por ter pertencido a uma pessoa importante, desempenhando um papel no grupo mesmo após sua morte. Método de desvio de asteroide potencialmente mortífero para a Terra é válido por cientistas. Uma série de estudos publicados na revista Nature avaliou a viabilidade de um asteroide ser desviado de seu destino terrestre pelo meio usado pela agência norte-americana em setembro de 2022. Em novembro de 2021, a Agência Espacial Norte-Americana NASA lançou a espaçonave DART, teste de redirecionamento de asteroide duplo, na sigla em inglês. É uma missão para colidir com um pequeno asteroide Dimorphos, que orbita uma rocha muito maior chamada Didymos. A missão era testar se o impacto no asteroide poderia desviar seu caminho o suficiente para ele atingir a Terra. Dimorphos tem 170 metros de diâmetro, mas apesar de não ser um asteroide pequeno, não se
espera que se aproxime da Terra por mais de 100 anos, quando se espera que a tecnologia de defesa terrestre seja aprimorada. 5 artigos publicados na quarta-feira, primeiro, na revista Nature, indica que o experimento foi um sucesso espantoso que desviou a órbita de Dimorphos muito além do esperado. O impacto do DART demonstra que a transferência do ímpeto para um asteroide-alvo pode exceder significativamente o impulso incidente do impacto cinético, validando a eficácia do impacto cinético para evitar futuros ataques de asteroide. A Terra, disse um dos artigos. O estudo verificou a conclusão de uma pesquisa anterior de que a órbita de Dimorphos se tornou 33 minutos mais rápida após o impacto, em vez dos 7 minutos de aumento que os cientistas esperavam. Esta grande mudança de órbita sugere que a Jecta contribuiu com uma quantidade significativa de ímpeto para o asteroide, além do que a espaçonave DART carregava, apontou o segundo artigo sobre a experiência da NASA. Durante a semana após o impacto que ocorreu em setembro de 2022, os astrônomos rastrearam uma pluma de detritos, deixando o Dimorphos, que ficaram para trás e deram ao corpo celeste uma aparência ligeiramente semelhante à de uma cometa. Segundo o terceiro e quarto artigo, o impacto diminuiu a massa do asteroide em 0,3% a 0,5%, enquanto o quinto revelou uma perda de massa que afetou o seu ímpeto. Esse último artigo concluiu que o método cinético demonstra que a tecnologia do impacto cinético é uma técnica viável para potencialmente defender a Terra se necessário. Colisão entre sonda e asteroide deixa trilha de poeira fragmentada. Telescópio Hubble registrou a colisão da sonda DART da NASA contra o asteroide Dimorphos. As imagens foram feitas antes e depois do impacto, revelando uma trilha formada por poeira e fragmentos de Dimorphos lançados ao espaço após o impacto da nave de 21.000 km/h. O impacto ocorreu em setembro de 2022 e resultou na ejeção de mais de 900 mil quilos de poeira do asteroide. A Agência Espacial Norte-Americana divulgou um pequeno vídeo feito com as imagens capturadas pelo Hubble, que ajudará na compreensão de como o material foi disperso em um padrão complexo. A animação mostra a imagem registrada 1,3 horas antes do impacto, exibindo os asteroides Didymos e Dimorphos em um único ponto brilhante. 2 horas depois, é possível observar as primeiras fotos registradas após o impacto. Como isso, é possível observar os detritos se afastando de Dimorphos a velocidade alta o suficiente para escapar da gravidade deles sem retornar à estrutura do asteroide. Aproximadamente 17 horas depois da colisão, o padrão de detritos entrou em uma nova etapa devido às interações com o sistema de asteroides distorcendo o cone. Em 2024, a Agência Espacial Europeia planeja lançar a missão ERA Dimorphos para investigar os resultados do impacto. De espectador, Putin está mudando a ordem mundial a seu favor. Os Estados Unidos não são mais os policiais do mundo. Em outras palavras, uma mensagem que ressoa em países que há muito suspeitam do poder americano. A colisão central do Ocidente pode permanecer sólida, mas não conseguiu conquistar muito dos países que se recusaram a escolher um dos lados, escreveu Peter Frankopan em seu artigo na revista The Spectator.
Por exemplo, na África, observa o autor em março do ano passado, 25 dos 54 estados africanos se estiveram ou não votaram em uma moção da Organização das Nações Unidas, da ONU, condenado à invasão, apesar da enorme pressão das potências ocidentais. Sua recusa em se aliar claramente à Ucrânia foi um testemunho dos esforços diplomáticos em curso da Rússia no mundo em desenvolvimento. Depois, há os países do norte da África que ajudaram a Rússia a compensar o efeito econômico das sanções ocidentais: Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito importaram no ano passado diesel russo, outros óleos refinados, além de produtos químicos. Outro bom exemplo é a China. A relação entre a Rússia e a China será sempre complicada, mas a invasão da Ucrânia é a resposta do Ocidente. Criaram enormes oportunidades para cooperação bilateral, o que se une em uma ênfase compartilhada na importância da estabilidade, na disseminação da ideia de que o Ocidente, que destrutivo, imprevisível e volátil, marca Peter Frankopan. Segundo o autor, Vladimir Putin está deliberadamente cultivando esta aliança de nações que se sente vítimas de imperialismo ocidental e a coloca a Rússia em cima. O Ocidente quer ver a Rússia como uma colônia, disse ele em setembro. Eles não querem cooperação, igual eles querem nos roubar. Moscou se apresenta como um bastião de instabilidade em um mundo enlouquecido. Mesmo que procure enlouquecer o mundo, sua propaganda é apoiada pela política e pelo comércio com petróleo, gás, metais e culturais agrícolas sendo usados como tentações para o jogo russo, explica o autor. Frankopan afirma que a ideia de que são os Estados Unidos e seus aliados que são as fontes de ruptura global, a instabilidade tem influência, os contratempos no Afeganistão e a ideia de que a guerra ucraniana aconteceu devido à expansão da Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN alimentaram a narrativa e até simpatia pela ideia de que Putin está simplesmente se levantando contra o Ocidente, enfatizou ele. Mídia. Os Estados Unidos desenvolveram um plano de contingência contra o Irã durante a administração Trump. Segundo a mídia, Washington planeja as ações a conduzir durante uma hipotética guerra com o Irã em 2018 e 2019, mas não ficou claro quanto dinheiro foi gasto. As Forças Armadas dos Estados Unidos alocaram gasto para um plano de contingência secreto relativo a um plano de guerra com o Irã, revela um manual de orçamento secreto do Pentágono, que a lista programas especiais de emergência divulgou na quarta-feira primeiro pelo portal The Intercept. O plano de contingência, que tem o codinome Suporte Sentry, foi financiado em 2018 e 2019, de acordo com o manual que foi produzido para o ano fiscal de 2019, entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019. Ele classifica o Suporte Sentry como um Complan ou Plano Conceitual Iraniano, um amplo plano de contingência para a guerra que o Pentágono desenvolveu em antecipação a uma crise potencial. No entanto, não ficou claro no documento o quanto o Pentágono gastou com o plano naquele ano, com John Moore, major e porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, na sigla em inglês, recusando também dizer se o programa ainda está em vigor.
Por uma questão de política, nós não comentamos planos renumerados. O Irã continua sendo a principal fonte de instabilidade na região. É uma ameaça para os Estados Unidos e nosso parceiro. Estamos constantemente monitorando os fluxos de ameaça em coordenação com nossos parceiros regionais e não hesitaremos em defender os interesses nacionais dos Estados Unidos na região, afirmou. O programa aponta para um cada vez maior apoio dos militares americanos à postura agressiva de Israel em relação ao Irã. Israel pode e deve fazer o que for preciso para lidar com o Irã. Nós os protegemos, disse Tom Nides, embaixador dos Estados Unidos em Israel, na semana anterior. Como ganhar milhões com o conflito ucraniano, o Guardião explica. Alguns dos maiores lobistas norte-americanos dão ajuda gratuita à Ucrânia, mas na verdade estão recebendo milhões dos empreiteiros do Pentágono que se beneficia por manter o conflito máximo de tempo possível, escreve o jornal O Guardião. Lobista tem um incentivo financeiro para ajudar Kiev. Fizeram milhões defendendo os interesses dos fabricantes de armas que podem lucrar com o conflito armado, observa o artigo. Os autores mencionam várias empresas que foram premiadas com alguns dos maiores contratos públicos e obtiveram grandes lucros neste conflito. Assim, o BGR governamental, BGR que começou a trabalhar pro bono por interesse da Ucrânia em maio, tem contratos com Vladimir Ivanchenko, membro do parlamento ucraniano Helena Lipkovskaya, Ergul, assessora do presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Em 2022, a BGR fez mais de $500 milhão, 2,6 bilhões, fazendo lobby para empreiteiros do Pentágono, alguns dos quais já estão lucrando com o conflito. A empresa de defesa Raytheon, que, segundo o artigo, pagou à BGR 1,25 milhões para fazer lobby em seu nome em 2022, já recebeu mais de 2 bilhões, 10,4 bilhões em contratos governamentais relacionados com o conflito na Ucrânia. Enfatiza-se que antes do início do conflito na Ucrânia, Kiev era apoiado por 11 empresas em uma base pro bono, enquanto desde o início já são 25. De acordo com a edição, os contratos de armas de defesa receberam quase metade de 400 bilhões, 2,8 trilhões do orçamento da defesa atual de 858 bilhões, 4,46 trilhões. Há uma alta demanda por armas a serem transferidos para a Ucrânia. Para reabastecer os estoques dos Estados Unidos, os empreiteiros veem bilhões de dólares em contratos relacionados à Ucrânia, afirma o artigo citando um especialista. Por sua vez, a Rússia já enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os países da OTAN brincam com fogo e fornecendo armas à Ucrânia. Porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, notou que o abastecimento de armas para a Ucrânia não contribuiu para o sucesso de futuras negociações russo-ucranianas e terá, pelo contrário, um efeito negativo. A União Europeia espera volumes limitados de suprimentos de GNL devido à redução da produção global. A União Europeia espera volumes limitados de gás natural liquefeito GNL fornecido à Europa devido à redução da produção global e à reabertura da economia chinesa, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič, nesta quinta-feira 2. É verdade que atualmente estamos a nos beneficiar
de um inverno mais ameno e da sobriedade energética aplica tanto pelas famílias como pela indústria da União Europeia. No entanto, espera-se que o mercado global e GNL permaneça volátil devido aos volumes limitados de novo GNL disponível, a potencial recuperação da economia chinesa e a drástica redução dos importação de gasoduto russo para a Europa, que nos ajudou a preencher os estoques do ano passado, disse Šefčovič, vice-presidente da comissão, instou os Estados da União Europeia a fazer uso total da plataforma de energia da União Europeia para a compra conjunta de gás para garantir segurança energética do bloco no próximo inverno no hemisfério norte. Em outubro de 2022, a Comissão Europeia propôs um pacote de medidas para combater o aumento dos preços da energia, que inclui compras conjuntas obrigatórias de 3,5 bilhões de metros cúbicos de gás, que representa cerca de 15% das obrigações totais de armazenamento de gás dos Estados Unidos da União Europeia. De acordo com o mecanismo, as empresas de gás e empresas que consomem gás no país da União Europeia devem apresentar suas necessidades de importação de gás e a União Europeia, por sua vez, vai contratar um prestador de serviço para calcular a demanda agregada e busca oferta de fornecedores globais de gás para atender a essa demanda. No dia 24 de novembro, os ministros de energia do bloco europeu chegaram a um acordo final sobre o mecanismo conjunto de aquisição de gás. A União Europeia enfrenta uma crise de energia depois da imposição de sanções à Rússia após o lançamento de sua operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. A crise e as sanções na Ucrânia levaram a interrupções nas cadeias de suprimentos e um aumento nos preços da energia em todo o mundo. O bloco começou a buscar maneiras de limitar sua dependência do combustível russo. Como parte desses esforços, a União Europeia aumentou a cooperação energética com vários países, incluindo Argélia, Estados Unidos, Catar, Nigéria, importando gás canalizado ou GNL. Volta a adiar o voto de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. O premier húngaro explica que os dois países candidatos à Aliança Atlântica espalham mentiras quando descreve a situação com o Estado de Direito da Hungria. A Hungria voltou a adiar o voto de ratificação das candidaturas de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia, revelou o novo horário publicado na quinta-feira 2 pela Assembleia Nacional Húngara, citado pela agência norte-americana Associado Press. O voto foi adiado assim em 2 semanas para a sessão parlamentar que começa em 20 de março. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, revelou na sexta-feira 24 que o país enviará uma delegação parlamentar para a Suécia e a Finlândia, de forma a procurar uma clarificação sobre a adesão. Não é correto que eles nos peçam para aceitá-los, enquanto espalham mentiras flagrantes sobre a Hungria, sobre o Estado de Direito da Hungria, sobre nossa democracia e sobre a vida aqui. Como pode alguém querer ser nosso aliado em um sistema militar enquanto estão espalhando descaradamente mentiras sobre a Hungria? Então vamos parar para uma palavra amigável. A pergunta a eles: como isso pode ser? Argumentou ele. A Hungria é, além da Turquia, o único do Estado do membro da OTAN que não ratificou a adesão da Suécia, Finlândia e Aliança Atlântica. Para completar a adesão é necessário o voto afirmativo de todos os Estados-membros. Os Estados Unidos veem evidências de colapso na administração de estoques nucleares russos, diz Casa Branca. Estados Unidos não veem evidências de que a administração das armas nucleares da Rússia tenha se degradado após a decisão do presidente russo Vladimir Putin de suspender a participação do Tratado Nova START, disse a Conselharia da Segurança Nacional da Casa Branca, Elizabeth
Sherwood Randall, nesta quinta-feira 2. Não há evidências de que uma falha na administração de materiais nucleares russos ou na administração de ogivas nucleares. Não vemos indicações de que eles estejam se preparando para realmente usar uma arma nuclear na Ucrânia, disse Sherwood Randall durante um painel da iniciativa de ameaça nuclear. No entanto, segundo a autoridade norte-americana, a retórica nuclear da Rússia tem agido de forma irresponsável, sem precedentes na era pós-Guerra Fria, acrescentou. Putin anunciou a suspensão da participação da Rússia no novo START, interrompendo as inspeções e outras disposições do acordo de controle de armas em meio ao envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia. O secretário de Estados Unidos, Antony Blinken, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falaram sobre o assunto à margem de uma reunião do G20. Nesta quinta-feira, Blinken disse que instou a Rússia a reverter sua decisão de reimplementar o tratado. O pedido dos Estados Unidos para a Rússia permitia a inspeção de suas instalações nucleares e total cinismo dado o apoio de Washington ao governo em Kiev, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, também nesta quinta-feira. Mídia. Israel fecha contrato de 250 milhões para fornecer abuseiros a país da OTAN não identificado. Nesta quinta-feira, a empresa de defesa israelense Elbit Systems anunciou que recebeu 2 contratos no valor de 252 bilhões e 1,3 bilhões para fornecer sistemas de artilharia a um país europeu não identificado da OTAN. A empresa forneceria ao membro não identificado da Aliança Atlântica um batalhão de abuseiros montados em caminhões no valor de 619 milhões. A entrega do sistema ATMOS ocorreria em um período de 2 anos, de acordo com o The Times of Israel. Estamos testemunhando uma trajetória de aumento da demanda por soluções avançadas de artilharia de militares de todo o mundo, incluindo países europeus membros da OTAN, como parte de seus esforços para aumentar a eficácia de suas forças armadas, disse Bezalel Machilis, presidente da Elbit. O sistema ATMOS pode transportar 36 projéteis de 155 mm e atingir alvos a distância de até 40 km. Ele pode disparar 6 tiros por minuto e pode ser montado na maioria dos caminhões off-road 8x8. Apesar do país não ter sido revelado pela empresa, especular-se que seja a Dinamarca, uma vez que Camping a informou que estava em negociações com Elbit para uma nova artilharia móvel para preencher uma lacuna crítica depois de prometer todos os seus 19 abuseiros CASA para a Ucrânia. Em janeiro, o ministro da Defesa dinamarquês Jacob Ellemann Jensen disse que as próximas aquisições são importantes para a defesa da Dinamarca e para que o país seja capaz de cumprir seus compromissos com a OTAN. A doação para a Ucrânia deixa uma lacuna crítica na capacidade de defesa, disse segundo o jornal israelense. Além do suposto acordo com o país escandinavo, a Elbit também anunciou hoje que recebeu um contrato de 120 milhões 624 milhões para fornecer à Romênia torres não tripuladas, estações de armas controladas remotamente e sistema de morteiros. Nautas ficam indignados após a ameaça de Zelensky contra os Estados Unidos. A declaração de Zelensky de que os Estados Unidos deverão enviar seus filhos e filhas para lutar na guerra contra a Rússia causa polêmica e provoca a reação de indignação dos americanos no Twitter. Os Estados Unidos terão de enviar seus filhos e filhas exatamente da mesma forma que nós estamos enviando nossos filhos e filhas para a guerra. Eles terão de lutar porque
da OTAN que estamos falando. É muitos que vão morrer, disse o presidente ucraniano. O usuário no Twitter critica o presidente ucraniano Vladimir Zelensky por dizer que os americanos terão que enviar seus filhos e filhas para a fronte se Kiev não puder suportar. A Rússia alegadamente entra nos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. Você não faz parte da OTAN e os Estados Unidos não precisam lhe enviar nada. Deixe os nossos mais corajosos em paz, escreveu um usuário no Twitter. Esta não é minha guerra, meus filhos não estarão lutando nela, escreveu outro usuário, observando que a Ucrânia não faz parte da Aliança Atlântica. Zelensky adverte que os Estados Unidos sobre o que acontecerá se a Ucrânia perder. Os Estados Unidos terão de enviar seus filhos e filhas exatamente da mesma forma que nós estamos enviando nossos filhos e filhas para a guerra. Eles terão de lutar porque é da OTAN que estamos falando, muitos vão morrer. Em vez disso, a OTAN poderia negociar com a Rússia. Concorda que vamos parar de tentar de puxar seus estados fronteiriços para a OTAN. Como eles pediram e pedir-lhes que saiam da Ucrânia, eles nunca quiseram estar lá, exceto para proteger suas fronteiras, concluiu um internauta. Os países do Ocidente falam constantemente sobre a necessidade de a Ucrânia derrotar a Rússia no campo de batalha e estão intensificando o fornecimento de armas e equipamentos militares a Kiev. Recentemente foi relatado um interesse de que o Pentágono envia caça F-16 a Kiev, além de o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ter afirmado que a OTAN está pronta para o confronto direto com a Rússia. Anteriormente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Biden está levando a humanidade à beira de uma terceira guerra mundial. Serão inúteis. Especialista avisa sobre o novo problema das armas dos Estados Unidos. Longo processo de formalização dos contratos de entrega de munições nos Estados Unidos tornará inútil o equipamento fornecido à Ucrânia, escreveu o colunista Caleb Lasson em seu artigo na revista Newsweek. Sem munição, sistema como o tanque de batalha principal M1 Abrams blindado Bradley é uma série de peças de artilharia que estão no serviço ucraniano são inúteis, disse ele. Segundo o jornalista, o principal problema é que o processo de conclusão de contratos entre o Pentágono e a indústria privada leva muito tempo. Nos últimos 10 anos, por exemplo, o tempo é necessário para discutir a entrega de munições aumentou de cerca de 200 dias para mais de 400 dias. Lasson aponta que estes prazos demonstram que a capacidade dos Estados Unidos são insuficientes para atender às necessidades dos aliados. O contrato hipotético considerado no primeiro dia do conflito muito provavelmente ainda não teria sido concluído, já não falando que nenhuma das munições teria sido entregue no teatro de operações, esclareceu o jornalista. A Rússia enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contém armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os países da OTAN brincam com fogo, fornecendo armas à Ucrânia. Porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, notou que o abastecimento de armas do Ocidente para a Ucrânia não contribuiu para o sucesso das negociações russo-ucranianas e vai ter um efeito negativo. Na lista dos Estados Unidos, tropas da Ucrânia podem se revoltar contra Zelensky devido ao fracasso militares. Os militares ucranianos podem se rebelar contra o líder da Ucrânia, Vladimir Zelensky, devido à situação crítica no fronte, disse Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, analista militar independente. Se Zelensky continua os combates, então as Forças Armadas da Ucrânia podem se revoltar contra
a Ucrânia terá que se render sem qualquer acordo, sugere o analista militar ao canal Judici Freedom. De acordo com Ritter, as autoridades de Kiev terão munições suficientes até o verão europeu e depois o exército ucraniano estará em uma situação desesperada porque a OTAN não poderá reabastecer seus estoques. Todo mundo sabe que acontece quando as munições de um dos lados se esgotam. Por isso, as cartas foram reveladas à Ucrânia. Já perdeu a guerra, disse o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Ritter aponta que Zelensky já tem recebido sinais de Washington de que o apoio ocidental está se esgotando, por isso é necessário começar as negociações. Antes disso, ele disse estar convencido que o regime de Kiev está inevitavelmente se aproximando de seu fim. O jornal chinês descreve a única maneira aplicada pelos Estados Unidos para resolver todos os problemas. As tentativas dos Estados Unidos de resolver todos os seus problemas pela força militar são imprudentes e não resultam em nada de bom, aponta o Global Times. A ideia de Washington de que a única maneira de resolver problemas é usar a força militar psicótica e triste, escreve o jornal chinês. O autor do artigo também compara os Estados Unidos, o martelo gigante para qual há apenas uma maneira de resolver conflitos, martelar os pregos, seja usar o poder militar. Entre as maneiras dos Estados Unidos para realizar a política exclusivamente agressiva, destaca-se a imposição de sanções que, segundo o jornal, resultam na morte de milhões de pessoas, especialmente os pobres, crianças e idosos, uma vez que este grupo demográfico são mais vulneráveis aos efeitos das medidas restritivas. Centenas de milhares, se não milhões, morreram de guerra econômica no Afeganistão. A Venezuela, Irã e Síria, diz o artigo. Washington tem estado há muitos anos tentando afastar a Ucrânia, para que ela seja totalmente favorável aos Estados Unidos e à OTAN. E ao fazer isso, eles fazem com que a OTAN esteja ainda mais perto das fronteiras russas. Além disso, o complexo militar dos Estados Unidos está tentando fazer a mesma coisa em relação à China, encontrando partes que são vulneráveis e usando as contas em Pequim. Eles estão tentando fazer isso com Xinjiang, com Taiwan, e assim que os Estados Unidos funcionam, inclui o artigo. Ontem, 4, a China protestou contra a aprovação pelos Estados Unidos de um possível acordo para vender a Taiwan munições para a caça americana F-16 e equipamentos no valor de mais de 600 milhões, 3,2 bilhões, declarou o porta-voz do Ministério da Defesa chinês Tan Kefei. Tática da Rússia é mortal para as tropas ucranianas, que sofrem altas perdas, adverte general tcheco. A Ucrânia perdeu a oportunidade de recuperar os territórios perdidos e as forças armadas da Ucrânia estão sofrendo derrotas, disse em entrevista ao jornal Parlamentar o general Anderson Dor, ex-chefe da inteligência militar da República Tcheca. A tática russa é mortal para as tropas ucranianas. Bombardeios diários de artilharia e ataques de surpresa mantêm as tropas ucranianas em tensão, forçando a condução contínua de combates a sofrer perdas muito altas, de general tcheco. Segundo ele, o equipamento fornecido pelo Ocidente não cobre todas as necessidades do exército ucraniano, chega com atraso. Frequentemente, os aliados ocidentais simplesmente não têm tantos equipamentos e, mais importante, munição quanto os ucranianos precisam. Os exércitos já atingirem os limites de sua possibilidade, acrescentou ele. Sando opina que estrategicamente Kiev já perdeu, enquanto os bastidores Vladimir Zelensky é alvo dos ultimatos militares. Segundo o general, as declarações públicas de políticos ocidentais diferem
do que eles são capazes ou estão prontos para fazer. Moscou tem repetidamente advertido que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia e apenas prolongar o conflito, e o transporte com armas se torna um alvo legítimo para a força aeroespacial da Rússia. China exige que os Estados Unidos ponham fim à cooperação militar com Taiwan. China protestou contra a aprovação pelos Estados Unidos de um possível acordo para vender a Taiwan munições para a caça americana F-16 e equipamentos no valor de mais de 600 milhões, 3,2 bilhões, declarou o porta-voz do Ministério da Defesa chinês Tang Kefei na sexta-feira 3. Tang Kefei observou que as ações dos Estados Unidos são uma interferência flagrante nos assuntos internos da China, violam gravemente os princípios de uma só China e as disposições dos 3 comunicados conjuntos sino-americanos. Ele acrescentou que China expressa seu forte descontentamento a esse respeito e já apresentou uma notificação severa aos Estados Unidos. A China exige que os Estados Unidos parem e venda as armas em Taiwan e os contatos militares com Taipei parem de interferir na questão de Taiwan e de agravar as tensões do Estreito de Taiwan, disse Tang Kefei. Ele ressaltou que o Exército de Libertação Popular ELP da China sempre esteve pronto para enfrentar um inimigo com força total para rechaçar as provações das forças pró-independência de Taiwan e a interferência de forças externas, assim como está sempre pronto a defender resolutamente a soberania do Estado e integridade territorial da China. A situação em torno de Taiwan piorou após a visita do então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha em 3 de agosto de 2022, apesar dos protestos da China que viu o apoio de Washington aos independentes de Taiwan. Aquela viagem acabou realizando exercícios militares em grande escala ao redor da ilha. Os laços entre a China e a ilha de Taiwan foram rompidos em 1949, depois que as forças do Partido Nacionalista Kuomintang sofreram uma derrota na guerra civil contra o Partido Comunista e se mudaram para aquele arquipélago. As relações foram restauradas apenas no nível comercial informal no final dos anos 1980. Desde o início da década de 1990, os partidos têm estado em contato através de organizações não governamentais. Coreia do Norte apoia a Rússia sobre investigação de explosão do Nord Stream. Ocidente finge surdez. Nesse sábado 4, Pyongyang avaliou a alegação do jornalista americano Seymour Miron Resch de que os Estados Unidos, em conjunto à Noruega, explodiram os gasodutos do Nord Stream em outubro passado e apoiaram a investigação do caso. Crítico de assuntos internacionais norte-coreano An Cheol-hyuk publicou um texto intitulado A Verdade por Trás do Incidente da Explosão de Gasodutos, sendo revelada gradualmente, no qual apoia os pedidos russos por uma investigação imparcial, dizendo que o mundo precisa estar ciente das manobras de coerção, guerra e conspiração perversas dos Estados Unidos, segundo a agência norte-coreana KCNA. No artigo, diz que a Rússia propôs repetidamente aos países da União Europeia que organizasse um grupo de investigação conjunto e lançasse uma luz objetiva sobre a verdade do incidente por meio de uma investigação internacional
mas os Estados Unidos e o Ocidente repetiram o rumor sobre o efeito da Rússia, fingindo surdez. A comunidade internacional deve aumentar a vigilância contra as manobras perversas, arbitrárias e conspiratórias dos Estados Unidos que recorrem a todos os tipos de meios e métodos desprezíveis para sua posição homogênea e ganância, sem levar em conta os interesses não apenas de seus rivais, mas também seus aliados juniores, afirmou. Ao mesmo tempo, o crítico diz que Wall Street está dando uma festa em comemoração ao seu fornecimento de gás, expandindo após a explosão dos oleodutos Nord Stream, bebendo vinho encharcado de sangue. A mídia russa não espera que haja investigações da explosão do Nord Stream ou retomada dos projetos. Segundo escreveu a Reuters, as más relações russo-ocidentais impedem que o funcionamento dos gasodutos seja retomado em breve. Os dutos subaquáticos danificados dos gasodutos Nord Stream 1, corrente do Norte 1, Nord Stream 2, corrente do Norte 2, deverão ser selados e conservados por não haver planos de os reparar ou reativar, relatou na sexta-feira 3 a agência britânica Reuters. Em setembro, aconteceu a explosão misteriosa dos Nord Stream 1, Nord Stream 2, não se sabendo que executou os ataques entre as 4 linhas dos gasodutos. As explosões atingiram as 2 linhas do Nord Stream 1 e uma do Nord Stream 2. As fontes da mídia dizem que, apesar da esperança da empresa estatal russa Gazprom de reparar os dutos danificados, Moscou não vê grande esperança em melhorar as relações com o Ocidente o suficiente para retornar ao projeto. Uma das fontes considerou o projeto enterrado, enquanto 3 outras esperam que os gasodutos sejam preservados para uma possível reativação no futuro. No entanto, o porta-voz da empresa alemã E.ON, que tem uma participação na Nord Stream, AG negou ter conhecimento de qualquer decisão a favor ou contra a restauração dos gasodutos. Anteriormente, Vladimir Putin, presidente da Rússia, propôs usar o duto não danificado para continuar o transporte de gás para a Europa, mas o plano foi recusado pela Alemanha. As informações do jornalista norte-americano Seymour Hersh contam para uma sabotagem dos Estados Unidos que dizem ter ocorrido sob o agide de exercícios militares da OTAN. Ao mesmo tempo, as investigações internas da Alemanha, Dinamarca e a Suécia ainda não terminaram. Na sexta-feira 3, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que o país não confiaria mais no Ocidente como um parceiro de energia. Tragédia dos Yanomamis chega à Europa e impacta acordos entre a União Europeia e Mercosul. Em reunião acontecerá na terça-feira 7, em Buenos Aires, a União Europeia colocará formalmente na mesa de exigência de que o acordo tenha cláusulas mais rigorosas sobre a questão indígena. O pacto, que está há 3 anos para ser ratificado, pode ser ainda mais arrastado com novas exigências. Há 3 tragédias do Yanomamis, morrendo de fome, doentes e contaminados por mercúrio de garimpo, causou impacto também na Europa e reforçou as exigências de um bom número de organizações não governamentais europeias, ONGs, que, na verdade, não querem acordo comercial, de acordo com o jornal Valor Econômico.
Além da proteção indígena, o documento de base europeia mencionará o compromisso envolvendo o combate à mudança climática, biodiversidade e proteção das florestas, direitos trabalhistas e sociais. Em 2019, quando o capítulo sobre o desenvolvimento sustentável foi concluído, a missão basicamente de promover o papel dos povos indígenas nas cadeias de abastecimento sustentáveis em produtos florestais e cooperação em projetos sociais. No entanto, o texto não era tão rigoroso com políticos exclusivamente indígenas. Apesar do bloco europeu estar com pressa para finalmente ratificar o arrastado acordo, como já dura 3 anos, motivação explícita recentemente pelo chanceler português João Gomes Cravinho, em janeiro pelo chefe de política externa do bloco Josep Borrell. O acordo ainda encontra resistência no Parlamento Europeu. Um bom número de deputados tem indicado que um instrumento adicional na área ambiental precisa incluir sanções se compromissos não forem respeitados, por exemplo, se o Brasil não reduziu o desmatamento. No caso, o acordo já teria um mecanismo específico de soluções de controvérsias se a União Europeia ou o Mercosul considerarem que a outra parte não respeita as regras, pode acionar o mecanismo e a formação de um grupo de especialistas independentes para examinar o conflito e um relatório com recomendações. No entanto, relata o jornal, isso é considerado como insuficientes por opositores ao acordo. Alto responsável europeu propõe que a indústria militar da União Europeia passe para o tempo de guerra. O comissário para o mercado interno da União Europeia defendeu uma maior produção militar da Europa, de forma que os países possam se preparar para as realidades de um conflito de alta intensidade. Thierry Breton, comissário para o mercado interno da União Europeia, declarou que o bloco precisa mudar para um modelo econômico de tempo de guerra. Acredito que é a hora da indústria de defesa europeia mudar para um modelo de economia de guerra para atender às nossas necessidades de produção de defesa, disse Breton, jornal britânico The Financial Times. Garantir um Estado determinado o apoio ao aumento da produção da indústria de defesa europeia para enfrentar as realidades de um conflito de alta intensidade, começando com a questão de munições. Diplomatas contaram na sexta-feira 3 The Financial Times que vários Estados-membros da União Europeia são céticos em relação aos planos de Breton. Segundo o jornal, Breton está trabalhando com Josep Borrell, chefe das relações exteriores da União Europeia, em um plano para impulsionar a produção de armas, expandindo o trabalho das fábricas e está pressionando os bancos e outras instituições financeiras, e algumas das quais boicotam as empresas de armas ao aumento de seus empréstimos. A revista alemã Der Spiegel informou na quarta-feira primeiro que a Comissão Europeia desenvolveu um plano para aumentar a produção de munições, incluindo munições de artilharia pesada de 155 milímetros para as entregar à Ucrânia e aumentar as reservas do próprio bloco. MR da Rússia e Reino Unido, no caso do Skripal, de sua campanha anti-russa. Maria Zakharova criticou o posicionamento britânico nos últimos anos relativamente ao caso do ex-agente do Departamento Central de Inteligência da Rússia, dizendo que Londres recusa conduzir uma investigação conjunta. Moscou condena firmemente todas as
tentativas de Londres de responsabilizar a Rússia pelo incidente de Salisbury em 2018, insiste em uma investigação objetiva sobre o incidente, disse no sábado 4 Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Sergei Skripal, do Departamento Central de Inteligência, GRU na sigla em russo, da Rússia, onde foi condenado por traição dos Estados, e de sua filha, Yulia, foram envenenados em março de 2018 em Salisbury, na Inglaterra, Reino Unido, o que provocou um escândalo internacional mais tarde. Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres, confirmou que um outro homem e outra mulher foram envenenados com a mesma substância que o Skripal. Daphne Sturgis, de 44 anos, morreu no hospital do condado de Salisbury em 8 de julho de 2018. Londres acredita que o Estado russo está envolvido em envenenar os Skripal com a substância A234, que Sturgis foi uma vítima ocidental. Moscou nega isso veementemente. O Ministério russo apontou que passa 5 anos desde o incidente de Salisbury, que as autoridades britânicas usaram para complicar deliberadamente nossa relação bilaterais. A este respeito, gostaríamos de lembrar mais uma vez que, apesar dos numerosas solicitações do lado russo e dos apelos para um diálogo responsável, Londres segue recusando ter uma discussão substantiva e uma investigação conjunta sobre este incidente, que resultou no ferimento de cidadãos russos, disse Zakharova, acrescentando que até agora Londres não forneceu nenhuma informação acreditável sobre o caso. Ao mesmo tempo, a liderança do Reino Unido continua a usá-lo sem vergonha em sua campanha de propaganda antirrussa em larga escala, observou. Maria Zakharova sublinhou que a Rússia condena fortemente todas as tentativas de Londres de culpar Moscou pelo incidente de Salisbury e insistiu na realização de uma investigação profissional, objetiva e imparcial. Pretendemos continuar buscando consistentemente a verdade em meio às claras inconsistências da oposição britânica. Continuaremos exigindo que as autoridades britânicas forneçam informações oficiais exaustivas e também que cumpram suas obrigações legais internacionais de conceder o acesso consular aos nossos concidadãos, instou Zakharova. A Polícia Rodoviária Federal quer implantar 10.000 câmeras em uniformes de agentes para resgatar a essência cidadã. Planejamento é que a implantação aconteça até o final do ano, mesmo com resistência de alguns agentes. Diretor-geral, que é a favor da medida, disse que é muito difícil uma unanimidade, mas nada que possa criar uma dificuldade operacional para abraçar esse projeto. No final do ano passado, foi noticiado pela Agência Brasil que câmeras instaladas em uniformes da PM de São Paulo evitaram 104 mortes. As câmeras corporais tiveram um impacto positivo, reduzindo em 57% o número de mortes decorrentes de ações policiais. Em relação a unidades policiais onde ainda não houve a implantação dessa tecnologia, agora outra corporação está estudando implantar o mesmo sistema na Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o jornal o Globo, o Ministério da Justiça e a PRF iniciaram estudos para implantar mais de 10.000 câmeras corporais
nos uniformes dos agentes. No fim de fevereiro, a corporação montou um grupo de trabalho com as equipes de inteligência, direitos humanos e ouvidoria da instituição para levantar dados sobre a aplicabilidade da tecnologia e a ideia de que os equipamentos sejam implantados até o fim deste ano, relata a mídia. Apesar de certa resistência de agente ao equipamento, as câmeras são apoiadas pelo diretor-geral da corporação, Antônio Fernando Oliveira, que tem defendido resgatar a essência cidadã da Polícia Rodoviária. Não vejo nenhum ponto negativo para os agentes em ter atividade gravada, disse Oliveira, lembrando que quando atuava nas estradas comprou uma caneta com uma câmera para se resguardar nas abordagens, botava aquilo no bolso e quando a pessoa que estava sendo abordada começava a subir o tom e eu falava: a partir desse momento a conversa está sendo gravada, aí normalizava a situação, recordou. A análise para o uso das câmeras também ganha força após o caso da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Em maio de 2022, um homem diagnosticado com esquizofrenia morto ao ser parado por 3 policiais rodoviários em Umbaúba, Ceará, Sergipe, ao ter a cabeça colocada dentro do porta-malas, onde acabou forçando inalar gás lacrimogêneo. O Irã diz que vai reinstalar câmeras de vigilância removidas de instalações nucleares. Teherã deve fornecer acesso a informações locais e pessoas de forma mais aberta e transparente, disse Rafael Grossi, diretor da AIEA, hoje 4, sugerindo uma grande melhoria após anos de bloqueio iraniano. Neste sábado 4, a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, disse que o Irã deu amplas garantias à agência de que ajudará uma investigação há muito paralisada sobre partículas de urânio encontradas em locais não declarados e até mesmo reinstalará equipamentos de monitoramento removidos. A AIEA é o país persa emitiram uma declaração conjunta sobre o retorno de seu diretor-geral Rafael Grossi de uma viagem a Teherã. O Irã expressou sua disposição para fornecer mais informações e acesso para tratar das questões dependentes de segurança, disse o comunicado conjunto citado pela Reuters. A República Islâmica também permitiria a reinstalação de equipamentos extras de monitoramento que havia sido implementado sob o Acordo Nuclear de 2015, mas removido no ano passado. Questionado se todo aquele equipamento de monitoramento seria o mesmo reinstalado, Grossi respondeu que sim, quando perguntando ontem seria reinstalado. No entanto, ele disse apenas que seria em vários locais. Ele acrescentou que a conversa de acompanhamento entre a AIEA e autoridades iranianas com o objetivo de elaborar os detalhes aconteceria muito em breve, diz a mídia. Bolsonaro surfa na onda com navios do Irã, diz nos Estados Unidos que com ele o Brasil não teria esse problema. Em palestra para conservadores nos Estados Unidos, Bolsonaro usou o auge da discussão sobre embarcações do Irã no Brasil e disse que, se fosse ele gerir o país, essa questão não aconteceria. Durante o discurso na Conferência de Ações Políticas Conservadora, CPAC, na sigla em inglês, o evento promovido por republicano, o ex-presidente Jair Bolsonaro
aproveitou o assunto do momento sobre navios de guerra iraniano no Brasil e disse que se ainda fosse chefe do executivo, o país não teria esse problema. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema com os navios iranianos, afirmou Bolsonaro hoje 4, segundo o jornal Globo. Entretanto, o ex-mandatário não comentou sobre outro assunto do momento, que é a tentativa de seu governo de trazer de forma ilegal para o Brasil um conjunto de joias avaliado em 3 milhões, 16,5 milhões da Arábia Saudita. Os Estados Unidos veem a presença das embarcações iranianas no porto do Rio de Janeiro como uma provocação e condenaram, através de diferentes autoridades, chegada do porto helicóptero do Iris Makran e a fragata Iris Dena às águas brasileiras. Ontem, 3 ex-chanceler brasileiro e assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, qual declarou estar surpreendido com a repercussão no caso, sendo que o Brasil é um Estado soberano e o Irã não é nosso inimigo. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro. Ele viajou para a Flórida antes de terminar o mandato e rompeu a tradição de passar a faixa para o seu sucessor, evitando o encontro com o adversário Luiz Inácio Lula da Silva. Um condenado de 33 anos morreu na penitenciária Arctic, Sociedade 4 de março de 2023. Condenado da penitenciária Arctic do Ministério da Justiça da República da Armênia, 1989, nascido cumprido pena desde 2012, devido ao súbito agravamento do estado de saúde, foi chamada uma ambulância no dia 3 de março por volta das 3h05. O condenado foi registrado pela Brigada de Ambulâncias por volta das 3h20. A morte biológica a informação é do Departamento de Relações Públicas do Serviço Penitenciário. O processo criminal foi iniciado no Departamento de Investigação Arctic e ANI do Departamento de Investigação Chirac, mas do Comitê Investigativo RA é um nome médico forense que foi nomeado. General francês, Ocidente pode estar ocultando o resultado da investigação de explosão Nord Stream. O Ocidente pode estar propositadamente suprindo as conclusões das investigações sobre as explosões dos gasodutos russos Nord Stream, corrente do norte, disse o general Dominique Tricawande, ex-chefe da missão militar francesa nas Nações Unidas ONU. Simples fato de que ainda não foram apresentadas conclusões de 3 investigações ocidentais em relação à explosão na infraestrutura de gás Nord Stream 1 e 2 pode evidenciar que essas conclusões foram varridas para baixo do tapete, disse o general durante uma entrevista ao canal francês LCI TV. Não temos toda a informação disponível. O que eu acho surpreendente é que as investigações alemãs, suecas e dinamarquesas já coletaram muitas informações, contudo ainda não houve conclusões. Por isso, pode-se supor que a conclusão que eles simplesmente não querem tornar pública, comentou Tricawande. O especialista militar em geoestratégia acredita que a principal questão a ser feita é quem se beneficiou desse crime. O fato de o gasoduto pertencer a uma empresa russa mostra, a priori, que a Rússia não se beneficiará da explosão, disse o general. Ao mesmo tempo, Tricawande expressou
A confiança na investigação detalhada de alta qualidade realizada pelo jornalista investigativo norte-americano Seymour Hersh. Acredito que a versão apresentada é absolutamente confiável. Isso não é apenas confiável, mas também verificado. Todos atualmente podem fazer isso, observou ele, apontando para as atuais possibilidades generalizadas de rastreamento de aeronaves e embarcações marítimas. Se a Rússia estivesse envolvida nas expressões, como alguns alegaram, então a Alemanha, Dinamarca, Suécia teriam definitivamente descoberto isso durante as suas investigações, explicou o especialista, acrescentando que, com isso, não foi provada uma necessidade de procurar em uma direção diferente. Os ataques ocorreram em 26 de setembro de 2022 em dois gasodutos de exportação russos para a Europa. Ao mesmo tempo, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Alemanha, Dinamarca e Suécia não descartaram a sabotagem. O presidente russo Vladimir Putin disse que a explosão dos gasodutos foi um óbvio ato de terrorismo. Bolsonaro nega ilegalidade e diz que joias iriam para ser. O ex-presidente continua nos Estados Unidos e prometeu retornar ao Brasil ainda em março, neste sábado 4 e 3. Bolsonaro participa da Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, o maior evento conservador do mundo em Washington, e deve ser encontrado com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, negou neste sábado 4 e 3 que o colar e o anel e o relógio e o par de brincos enviados pelos governos da Arábia Saudita foram trazidas de forma ilegal. As joias feitas em diamante estão avaliadas em 3 milhões de euros, o equivalente a 16,5 milhões. O ex-chefe do executivo também rebateu que os presentes seriam para fins pessoais dele e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi e nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei nem paguei nenhum centavo neste cartão, disse Bolsonaro em entrevista à CNN. Bolsonaro continua nos Estados Unidos e prometeu retornar ao Brasil ainda em março. Hoje ele participa da Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, maior evento conservador do mundo, em Washington, e deve se encontrar com o ex-líder americano Donald Trump. Para entrar no Brasil por via aérea, qualquer mercadoria que ultrapasse de 1.000 deve ser declarada para recolhimento de uma taxa que custa 50% do valor pago fora do país. No caso, como as joias não foram declaradas, seria cobrada uma multa de mais da metade do valor estimado dos itens, ou seja, seria praticamente os 16,5 milhões menos os 1.000 de isenção. Os itens continuam retidos na Receita Federal. As joias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estavam na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, um militar de assessoria do então ministro de Minas e Energia, MME, Almirante Bento Albuquerque, que retornava ao Brasil na comitiva. Após visita ao Oriente Médio, as informações são do jornal Estado de São Paulo. Após ser informado sobre a retenção das joias, Bento Albuquerque retornou à alfândega e tentou usar o cargo de ministro para recuperar os diamantes, sem sucesso. Desde então foram feitas 4 investidas do ex-presidente Jair Bolsonaro para reaver as joias por meio dos Ministérios da Economia, de Minas e Energia, das Relações Exteriores. Também buscou por via militares e a última tentativa teria sido em 29 de dezembro, quando faltava 2 dias para acabar
o mandato presidencial. Ainda hoje, a deputada Érica Hilton, PSOL, São Paulo, pediu neste sábado 4 que o Ministério Público Federal (MPF) investigue o caso. A parlamentar afirma que há indícios do crime de corrupção passiva. A representação foi enviada à Procuradoria da República em São Paulo. O ministro das Relações Exteriores, Alexandre Padilha, PT, caracterizou neste sábado repugnante a tentativa de recuperar joias. Não sei para quem era a joia. A apuração vai saber para quem é, mas independente disso, é absolutamente repugnante qualquer atitude de um chefe de Estado de qualquer setor público utilizar do seu poder para cometer um ato de ilegalidade como esse. Certamente vamos descobrir outras ilegalidades. Ontem, 3, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que fatos relativos à joia que possam ensejar o cometimento de crimes serão levados à Polícia Federal. Fatos relativos a joias que podem configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos, serão levados ao conhecimento oficial da Polícia Federal. Para providências legais do ofício seguirá na segunda-feira, escreveu. Eu acho assim que se a Michelle Bolsonaro ganhou esse presente da Arábia Saudita, porque eles têm condição de dar uma joia nesse valor. Então, assim, não tem relevâncias nenhuma essas hipóteses que eles estão levantando, que pode ser aí que Bolsonaro cometeu um ato aí de corrupção, um ato ilícito, mas como não tem indícios de corrupção, então assim, eles deveriam devolver esse presente a ele para ele entregar à primeira-dama Michelle Bolsonaro, né? Então, assim, porque esses objetos pertencem a ela, porque se ela ganhou, então, assim, não tem motivos para que eles peguem, né? E façam essas investigações e tome o que não é deles, né? Porque é uma joia muito cara. Não tomar o que não são deles, mas pelo menos devolver ao dono que ganhou.